Então, bom dia a todos. Hoje é dia 6 de agosto. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã, que nós vamos continuar falando sobre crimes contra a fé pública. Especificamente hoje nós vamos falar de falsidade documental, as principais modalidades, e para isso eu apresentei aí 2 casos para vocês analisarem. Conseguiram dar uma olhada nesses 2 casos? Quem se habilitaria aí para resumir para mim o primeiro caso da cola eletrônica? Se ninguém vai ver, como sempre, né? Vai sobrar para você, Bruno? Não, Bruno, então fica mais em silêncio. Então, vamos ver se o pessoal cria coragem. Vamos ver. Eu sei que não é fácil, não. 8 horas da manhã, sexta-feira, está meio frio. Então, até o motor de arranque engrenar aí demora, mas é contar brevemente de que trata o caso da cola eletrônica. Será que só a Bruna que leu? Mel, Marina, Bruna está conclamando-as. Professor, eu confesso que eu não consegui ler, então por isso que eu não estou me voluntariando aqui. Bruna, para de falar para eu ir. Eu também não li, prof. Ninguém mais leu, só a Bruna que leu, gente. Professor, bom dia. Eu li. É a Vitória falando, só que eu não sei se eu vou saber falar todos os detalhes, porque eu li na correria aqui antes de começar a aula. Sem problema, vamos lá. O primeiro me parece que é um caso do vestibular, né? Isso. Que é um deputado federal que combinou, parece, com os professores que a filha estudava, parece que é usar tipo um receptor, um fone de ouvido, e ele passaria as respostas para ela, né, durante o vestibular. Acho que é isso. Isso. E o que aconteceu? Descobriram? Então, parece que pelo gabarito, foi mais de um aluno, né? O gabarito parece que estava muito semelhante, os acertos e os erros, então eles descobriram que tinha alguma coisa errada, né? Isso. E aí começaram a investigar e acabou que gerou um processo criminal contra o deputado e provavelmente a filha também. E aí esse é a peça inaugural aí da nossa matéria para o dia de hoje. Deixa eu compartilhar aqui meu slide. Então, vamos lá. Então, vejam, pessoal. Eu me lembro que uma vez eu vi um programa no Fantástico, como é que as coisas são, né? A respeito disso, de fraude em concurso público. E, assim, parece que tem uma verdadeira máfia disso. Não duvido nada aí de, sei lá, dezenas de pessoas já terem sido aprovadas em concursos públicos em razão de fraudes praticadas. E aí mostrou lá uma situação de uma mãe, né? E ela estava lá, a mãe falando com a professora, porque realmente era um negócio de um vestibular, né? Não era o Enem, acho que era antes do Enem. E aí ela pagou os professores para usar esse tipo de ponto eletrônico, né? O menino ficava lá recebendo as respostas para poder ser aprovado. E aí falou que a Polícia Federal foi lá conversar com os dois, foi na casa deles, e aí falou assim, nossa, meu filho ficou firme, eu fiquei com orgulho dele, ele não falou nada, não tremeu, não sei o que e tal. E a mãe relatando isso para a professora, né, com quem ela tinha combinado isso, e a conversa sendo interceptada. Então, você vê, contando com apoio familiar. E foi esse caso também. O pai era um deputado estadual, né, e aí ele cometeu esse crime na Universidade Federal da Paraíba. É um caso real. Ele pagou lá uma fortuna, um dinheirão lá para o professor do cursinho, para a filha entrar num esquema para que ela pudesse ser aprovada no vestibular, né? A Bruna está falando, tem até um documentário, né? Ah, sim, não é coisa só do Brasil, não. Tem lá realmente na Ivy League, nos Estados Unidos, né?
o jogo de influências, de corrupção, né, que as famílias ricas, né, e de celebridades, né, fizeram para colocar os filhos nas boas universidades americanas. Então, assim, aqui, nesse caso, ele era um deputado estadual, foi um crime contra os interesses de uma universidade federal. Isso é competência da Justiça Federal. Como ele era deputado estadual e tinha um foro por prerrogativa de função, ele deveria ser julgado no Tribunal de Justiça Estadual, lá da Paraíba. Mas como era um crime contra, né, uma autarquia federal, acabou que ele foi julgado pelo Tribunal Regional Federal, lá da Paraíba, né, que na verdade é o Tribunal da 5ª Região, que fica situado, se eu não me engano, em Recife. Mas aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, né, em alguns países, né, se alguém é pego em corrupção, um político, às vezes ele renuncia, às vezes ele suicida, lá no Japão. Aqui no Brasil ele é reeleito. E ele foi reeleito, só que aí de deputado estadual ele passou a ser deputado federal. E aí o processo foi para o Supremo Tribunal Federal, porque senadores e deputados federais são julgados pelo STF. E aí ficou lá essa questão. Eles estavam lá discutindo, ó, que tipo de conduta que ele praticou. Aí nós temos aí, ó, será que ele praticou um estelionato? Conseguiram obter uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude? Eles praticaram associação criminosa, né? Na época era quadrilha ou bando, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Eles falsificaram documento particular, eles omitirem documento público, né? Aí é falsidade já ideológica. O que vocês acham? Que crime que teria sido? Tem outra conduta típica? Que crime que será que eles teriam praticado? Fraude houve. Conseguiram enganar alguém? Houve falsificação de algum documento, algum símbolo, algum elemento? O que vocês me dizem? E no caso, pessoal, eu coloquei o 288 aqui porque não era só a filha do deputado que estava envolvido. Havia outras pessoas também, outros professores, outros alunos, e eles descobriram por quê. Porque eles são tão, assim, pouco inteligentes, que eles não modificaram o gabarito. Então, os professores passaram o mesmo gabarito, sei lá, para 3, 4, 5 alunos, e os 5 colocaram os gabaritos idênticos. Aí a universidade, na hora da correção, chegou e falou assim, ó, isso aqui acontece, é uma chance de 1 em 1 bilhão, não sei quantos, pela quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de questões, nenhuma divergência de gabarito, falou, tem alguma coisa errada. E aí começaram a investigar e chegaram neles. O que vocês acham? Houve um estelionato? Eu fui olhar nos tipos de crime contra a fé pública, né? Eu achei o 311A, que fala de utilizar ou divulgar indevidamente de conteúdo sigiloso para concurso público ou processo seletivo e tal. Mas eu não sei se eles utilizaram do conteúdo sigiloso em si, porque eles contrataram uma pessoa para meio que passar as respostas que eles achavam certas, né? Mas eles nem sabiam se era certo. Então, não sei se enquadra, mas eu vi. Isso, Bruno. Aí nós temos aqui, ó, fraudes em certames de interesse público. Né? Então é isso aqui, ó. Esse é o tipo penal. Então é divulgar um conteúdo sigiloso de concurso público, exames públicos, processo seletivo. Gente, é curioso, né? É típico assim, o Brasil tem muito concurso público, né? É um país que a forma de ingresso em cargos públicos é feito por um concurso, né, aberto a todos. Nem todos os países fazem isso. Em alguns países, a seleção é como numa empresa privada, eu apresente o currículo, eu faço uma entrevista, você pode vir ou não assumir o cargo, né? Mas é curioso que talvez nós sejamos o único país do mundo que tenhamos um crime específico para fraude em concurso público, né? Porque, assim, é uma coisa típica nossa e as fraudes acontecem. Antes de responder a Bruna se realmente isso aqui se enquadra adequadamente à questão, vamos voltar aqui aos crimes que eu havia mencionado. O que estava acontecendo, pessoal? Chegou lá no STF para julgar essa questão, e o que o STF concluiu? A conduta é atípica. O que foi feito não é crime.
Eles chegaram e falaram assim, aqui, ó, isso aqui não é estelionato. O estelionato exige que alguém tenha um prejuízo, é preciso ter uma vítima específica. No caso, não teve uma vítima específica. A gente pode falar assim, a universidade foi a vítima, porque ele foi aprovado no concurso e seria na seleção, e a universidade daria o ensino gratuito para ele. Mas aí o Supremo falou, não, mas se ele não fosse aprovado, outra pessoa seria. Ou seja, era uma vaga que estava disponível, já havia a previsão daquele custo, nem nada, a universidade não teve nenhum prejuízo. Essa foi uma dos fundamentos. Aí chegou assim, ó, falsificação, não houve nenhuma falsificação de documento. Né? Eles colocavam lá, marcavam as respostas no gabarito. Está certo que a obtenção das respostas foi feita de uma maneira irregular, contra as regras do edital. Mas, ao lançar as respostas, eles não estavam falsificando nada. Não tinha falsidade documental, não tinha falsidade ideológica, né, que é você, tipo assim, alterar a verdade de um fato, assim, a princípio. Então, falou que não era crime. Aí, associação criminosa, quadrilha, mas se eles não cometeram crime nenhum, não pode falar que houve associação, porque ela só existe com o fim específico de cometer crimes. Ou seja, em resumo, o crime compensa, não é crime. E ele foi absolvido. E aí, diversas outras situações, no meu tribunal, eu lembro, o Tribunal Federal da Primeira Região, houve vários casos desses, sempre falando que a cola eletrônica é uma conduta atípica. Aí, para contornar a questão, o que foi feito? Criaram essa figura aqui, o artigo 311-A do Código Penal, que é uma conduta, assim, né, é um tipo penal específico para a prática de crimes envolvendo, né, essa cola eletrônica, ou, assim, pelo menos, o destino inicial era. Eu pergunto para vocês, vocês acham que esse crime de fraude em certames de interesse público se aplica ao caso? A Bruna ficou um pouco, né, assim, com dúvida, porque fala em conteúdo sigiloso. O que vocês me dizem? Houve realmente uma divulgação indevida para beneficiar a si ou a outrem, para comprover a credibilidade do certame, né, a divulgação desse conteúdo sigiloso? Eu fico pensando o seguinte, esse crime só vai estar caracterizado, então, se a gente, na compreensão de conteúdo sigiloso, quando ele for praticado por alguém que pertence à instituição que está realizando o certame, ela tem acesso às respostas e ela divulga? Será que o crime é restrito apenas a esse caso? Eu acho que as respostas, no geral, podem ser consideradas conteúdo sigiloso. Se não é você que está ali fazendo a prova na hora, você divulga para alguém, eu acho que poderia enquadrar assim, porque não necessariamente você teria que roubar as respostas para divulgar, para enquadrar. Pelo menos eu vejo assim. Eu tendo a concordar. Eu acho que o objetivo dessa infração era justamente suprir uma lacuna que os tribunais falaram que não tinham. E, assim, o conteúdo, o concurso, né, pessoal, ele envolve um conteúdo sigiloso. Você não pode sair da sala antes do horário, né, tem um limite de tempo mínimo que você tem que permanecer. Se você vai ao banheiro, tem uma fiscalização danada. Você não pode ficar portando um celular. Tal. Por que existem essas regras? É porque existe um sigilo em torno do concurso. Isso tudo é para evitar o quê? Comunicação. Um candidato não pode comunicar com o outro, eles não podem transferir respostas, né, sugestões de respostas, ainda que não sejam as oficiais. Então, eu acredito que, né, apesar da redação não é talvez a ideal, dá a entender mesmo, como a Bruna falou, de que assim, peraí, mas é o conteúdo sigiloso e tal. Mas eu acho que tudo que está relacionado ao concurso tem esse sigilo. Então, de certa maneira, se há uma tentativa de quebrar o sigilo do concurso, ou seja, as regras de incomunicabilidade entre os candidatos, eu acho que está incorrendo nesse crime. Então, no caso, né, que por um ponto eletrônico, os professores do lado de fora da universidade passavam a resposta correta para o candidato,
eu estou achando que teve, sim, uma utilização indevida do conteúdo sigiloso. Qual que é o conteúdo sigiloso? É aquilo que está sob proteção, as respostas do concurso. Isso não pode ser divulgado, não pode ser comunicado entre ninguém. Só depois que se encerrar o dia de prova é que vocês podem comentar, né, vão discutir as questões, mas enquanto estiver sendo realizado, acredito que não. Então, assim, eu tenho a impressão de que vai se aplicar. Mas aí um detalhe, né, pessoal? Sabem de quando que foi esse tipo penal, quando ele foi criado? Se nós olharmos o Código Penal, nós veremos que ele foi criado em 2011. O fato praticado foi em 2009. Então, assim, né, em respeito ao princípio da legalidade, né, da anterioridade, a gente não poderia aplicar essa sanção mais, né, esse crime, né, que antes era uma conduta atípica, hoje se tornou típica, né, a partir de 2011, para prejudicar o réu. Então, assim, no caso específico, né, o processo lá no Supremo, o fato ocorreu em 2009, mas o processo foi julgado anos depois, quando já existia esse tipo penal. Mas, nesse caso aí, né, a lei não retroage para prejudicar o réu, continua atípica para ele. Então, fica vigorando aí para os casos futuros. Então, pessoal, o que a gente talvez perceba, e eu quis trazer isso, agora que nós vamos daqui a pouquinho entrar na falsidade documental, é que esses crimes contra a fé pública, normalmente, eles envolvem fraude, né? Isso é um elemento básico, e quando a gente fala em fraude, a gente lembra muito de estelionato. Nós temos tipos penais, né, na fé pública, isso aí pelo que eu li na doutrina, eu não fui lá nos códigos conferir, mas alguns dos tipos penais são tratados em outros códigos como modalidade de estelionato, né? Igual, por exemplo, o estelionato. Nós temos um estelionato que é a pessoa, né, obter uma indenização securitária, né, de seguro mediante fraude. Provavelmente ela vai ter que alterar alguma documentação, preencher documentos lá, comunicando um sinistro que não ocorreu, né? Isso é um estelionato. Mas, de certa maneira, poderia talvez ser um crime contra a fé pública. Chegar e falar que, ó, ele preencheu uma declaração falsa para obter um benefício, né? Então, assim, o documento público, né, falsificado e o estelionato são quase que irmãos, né? Normalmente, muitos crimes de estelionato, eles ocorrem quando previamente se falsificam documentos. Então, assim, né, temos que ter essa concepção. E aí, por falar em fraude, já lembram-se desse caso? Já ouviram falar? Esse foi um servidor do INSS, um técnico administrativo. Ele foi aprovado no concurso lá do INSS, salário inicial de R$6.000. E o que ele fez? Ele falou que ele, né, estava no grupo lá de reserva de vagas. Ele pintou o rosto, ele se bronzeou. Na verdade, ele se bronzeou, não sei o quê, tomou muito sol, colocou uma lente escura, tirou uma foto, né, para poder mostrar para a comissão do concurso que ele, né, era negro, e aí ele conseguiu a vaga, né, que tinha lá um nível de seleção um pouco mais baixo. Foi descoberto posteriormente. Ele cometeu algum crime? O que vocês acham? Ele foi mandado embora. A nomeação dele tornou-se, né? Isso aí depois de anos, tornou sem efeito a nomeação, foi feito um processo administrativo, se apurou que ele fraudou realmente, né, o processo seletivo, e ele foi, então, demitido. Mas isso é crime? Deem uma olhada, não sei se vocês estão com o Código Penal aí em mãos. Deem uma olhada lá nos artigos 297, 298, 299. Leiam o tipo penal e verifiquem se talvez ele praticou alguma dessas condutas. Ele precisou, né, preencher uma declaração atestando, né, a cor dele, né, a suposta, né, a cor desejada por ele. Ele mandou essa foto para a comissão.
Bruna está falando aqui, o 299. 299 é falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Não é o caso, né? Não foi uma omissão. Ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa de que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A Marina também está concordando, e eu também concordo, viu, Bruna? Na realidade, ele foi investigado e indiciado lá pela Polícia Federal, eu não sei se teve o processo criminal ainda, por falsidade ideológica, porque ele prestou uma declaração falsa. Essa declaração falsa prejudicou o direito alheio, né, porque, obviamente, uma pessoa foi prejudicada aí na assunção da vaga do cargo, e isso é uma questão interessante, né? O Supremo, naquele caso da cola eletrônica, ele falava que não era estelionato porque não tinha uma vítima, né? Eu falei, a vítima dessa prática de cola eletrônica foi a faculdade, mas a faculdade não experimentou nenhum prejuízo, já estava lá no orçamento. Mas eu fico pensando, o primeiro excedente, ele não pode ser considerado uma vítima? Ele perdeu a vaga. Uma outra pessoa entrou e não bastaria considerar o primeiro excedente do concurso como uma vítima? Ele gastou energia, ele gastou dinheiro, né? Você pode chegar e falar assim, não, mas ele não sofreu um prejuízo direto, ele não desembolsou recursos para esse estelionatário, né? Isso é um argumento, né? Ele gastou indiretamente recursos para se preparar, tal, e mesmo isso aí é um investimento, né? Não é falar que ele sofreu um prejuízo por isso. Mas, assim, nesse caso aqui da falsidade ideológica, eles consideraram mais ou menos isso, ó, prejudicou, né, um direito alheio, né, criou, ou então alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante, né? Eu acho que o enquadramento melhor seria esse. Fez uma declaração falsa, alterando a verdade sobre algo que era relevante. Tanto é que garantiu a ele, né, tomar posse no cargo, outras pessoas ficaram prejudicadas, né? Houve uma fraude no sistema de cotas, né, que está sendo implantado, né, ainda, nós estamos... Né, não tem, talvez, aí uma década que isso aí está acontecendo. Então, foi essa situação, realmente falsidade ideológica. Como nós temos muitos artistas no país, teve esse outro caso aqui, ó. Era um concurso para sargento. Aí o sargento lá, o candidato estava em segundo lugar, só tinha uma vaga, né? E aí o que aconteceu? Ele ligou para o primeiro colocado no dia que ia ter a prova física, lá falou que, não, a prova física foi adiada, foi transferida para o dia tal, hoje não tem nada não. O primeiro colocado não foi. E aí o que aconteceu? O segundo colocado compareceu na prova física, foi aprovado e pronto, primeiro lugar. Ele comete crime? O Lucas está falando do atentado, que atentado que é esse que vocês sofreram, pessoal? Nossa, professor, eu não sei se alguém quer contar, mas foi o auge. O menino, ele também tinha tentado fraudar as cotas, e aí a comissão de heteroidentificação barrou ele. Aí ele mandou um e-mail para a universidade, enfim, um e-mail extenso, falando que iria metralhar a nossa turma, entrar no CAD 2, matar todo mundo, enfim, esparrar o nosso sangue pelos corredores. Uma coisa bem macabra mesmo. Aí a polícia foi envolvida, ele estava na Deep Web, tinha outras pessoas parecidas. E nós simplesmente não fomos à aula durante 2 semanas. Quando fomos, colocamos cadeira na porta, todo mundo sentou perto da janela, né? Caso o terrorista chegasse, nós pulássemos pela janela. Mas foi isso, nós sobrevivemos, nós perseveramos, né? Sempre protegidos pela Constituição, estamos aqui até hoje. Isso, Vivíssimos da Silva. Oi? Vivíssimos da Silva, né? Vivíssimos da Silva, com certeza. Hoje eu não sabia dessa história, não. Por exemplo, isso que eu falo, é muita gente doida no mundo, né?
Eu achei interessante quando eu estava também lá em Michigan, né? Você estava falando aí, colocou a cadeira na porta, né? Ficava perto da janela. O meu filho, ele estava na escola pública lá, ele tinha, o quê? 6, 7 anos. E acabou que, assim, eles tinham treinamento para esse tipo de situação. Aí eles faziam, assim, periodicamente, eu chegava, ó, gente, se por acaso chegar como é que eles chamavam lá? Um homem mau. Eles falavam, tipo assim, uma palavra, assim, não era um terrorista, um assassino, não, um homem mau, vocês vão chegar, não sei o quê, vocês vão sair por aqui e tal, vocês vão correr aqui para o meio do mato, atrás da escola. Aí tinha lá um bosque, assim, todo mundo eles treinavam, saíam correndo, não sei o quê, para poder esconder do homem mau. Então, daqui a pouco está quase chegando aqui no Brasil, então, vocês estão precisando de treinamento aí para se livrar desse... Mas também a Covid veio para ajudar, né, gente? Agora já acalmou os ânimos dele, ele não aparece mais, não, já esqueceu. Mas vamos em frente. E nesse caso aí, pessoal, houve crime? Fraude houve, né? Ele enganou o primeiro colocado. E aí o que acontece? Mas como é que isso funciona? O primeiro colocado, né, teve um processo criminal contra ele, né, contra o segundo. O primeiro colocado, ele falou que durante umas provas que estavam sendo realizadas, ele pediu o celular emprestado. Falou, me empresta seu celular aqui para eu poder fazer uma ligação, não sei o quê. Ele emprestou, e aí eu acho que foi ali que ele pegou o número, né? Pegou o número dele, aí depois de um tempo telefonou para ele, se passando pela comissão organizadora, e falou, não, a prova foi cancelada, não precisa vir, não. Pedro está falando aqui, o artigo 307, vamos lá no artigo 307, é a falsa identidade, né? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Será que poderia ser um elemento de um crime mais grave? Mas eu, assim, gostei, Pedro. Eu acho que né, porque ele se atribuiu uma falsa identidade para obter uma vantagem, proveito próprio. Né? Perfeito. A questão é a seguinte, isso pode caracterizar um crime mais grave, porque o que acontece? Isso aqui é um crime que eles chamam, né, de subsidiário, pelo princípio da subsidiariedade. Se houver uma infração mais grave, acaba que é ela que vai ser aplicada em detrimento desse. Será que teríamos outra infração para poder pensar? Eu acho que em termos de falsificação não houve, né? Assim, né? Parece um crime, esse crime ali contra a fé pública, mas não houve a falsificação de um documento, né? Houve a fraude, mas falsificação documental não. No caso, o Marcos está falando aqui que acha que é o 171, o estelionato. No caso, sabe o que aconteceu, pessoal? Ele foi processado por estelionato, né? Ele o quê? Obteve uma vantagem devida, né? Essa vantagem seria aprovação no concurso no lugar do outro, em prejuízo, né, alheio. Né? Se a gente olhar aqui, vamos lá no crime de estelionato. Obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, assim, ele, na realidade, foi denunciado por estelionato. Muito embora, assim, né, eu acho que a falsa identidade se aplica bem, mas talvez seja por isso, o estelionato, em sendo um crime mais grave, né, ele talvez teria incidência sobre isso. Mas o que aconteceu também? Ao ser julgado, o tribunal, né, aí foi o Superior Tribunal Militar, isso aí foi considerado um crime militar, falou que foi uma tentativa de estelionato, que ele não conseguiu consumar o crime, porque, na verdade, o primeiro colocado depois descobriu, né, que ele perdeu coisa, fez uma reclamação lá no concurso, e começaram a investigar, descobriram que veio dele, ele depois confessou que realmente foi ele que fez isso, e aí o concurso foi suspenso. Então, assim, ele não conseguiu obter a vantagem, então foi uma tentativa de estelionato pela qual ele foi acusado e condenado. Aí foi condenado, acho que uma pena de 1 ano, né, para ficar a cumprir em meio aberto, aí, substituir por pena restritiva de direitos.
E, na realidade, foi regulamentado isso aí pelo Código Penal Militar. Se eu não me engano, o estelionato lá, acho que é artigo 257 ou 251, não me lembro exatamente. Então, pessoal, o que eu estou mostrando é o seguinte, ó, em termos de fraude, estelionato, falsidade, né, documental, esses outros crimes contra a fé pública, como o Pedro mencionou aqui, né, a falsa identidade, eles estão muito próximos. Às vezes é até um pouco difícil a gente fazer o enquadramento correto. A falsa identidade, ela é muito comum, né, tipo assim, quando não constitui um crime mais grave, é a pessoa que, por exemplo, ela é presa em flagrante, ela se apresenta como uma terceira pessoa, apresenta um documento falso. Então, ela está se atribuindo uma falsa identidade. Durante algum tempo aqui no Brasil, até se discutia se isso aí não seria o exercício do direito de defesa. E o Superior Tribunal de Justiça falava que sim. Falava, não, ó, ele está se defendendo. Ele está se declarando como o irmão dele, né, para poder não ser preso. Então, está dentro do direito de defesa. Aí o Supremo chegou e falou assim, não, para com isso. Ó, isso aí não está indo além do direito de defesa, ele está cometendo um crime. E está prejudicando outras pessoas. Eu tenho feito uma pesquisa com alguns alunos sobre erro judiciário aqui no Brasil. Uma coisa que nós estamos apurando é que os erros judiciários mais comuns decorrem de falsa identificação. A pessoa é presa, ela se identifica como uma pessoa, né, o irmão, normalmente, em vários casos, foi como o irmão, atribui a culpa ao irmão, está com a identidade do irmão. Não se faz uma investigação correta, né, não se toma lá a identificação criminal adequadamente. O processo corre contra o nome do irmão, e depois, quando sai a condenação, eles vão cumprir o mandado de prisão, a pessoa está lá respondendo em liberdade, né? Vão cumprir o mandado de prisão, vão na casa do irmão e prende. Então, assim, isso é gravíssimo, esse crime de falsa identidade. E, em muitos casos, ocorre dessa maneira. Eu queria passar para vocês para o caso 2. Quem se lembra do segundo caso? O rapaz que tentou tirar um passaporte. Quem pode contar aí com um pouquinho de detalhes como é que é a situação, para aqueles que não leram? Ô, Bruno, se você tiver lido, você fica à vontade. Então eu vou contar de forma Então, conte. muito rasa e quem quiser complementar, complemente. Mas basicamente o cara queria tirar um passaporte para ir, acho que para os Estados Unidos, se não me engano, e ele pegou os documentos de outra pessoa, acho que era alguém da família dele, se eu não estou lembrando mal. E aí, nesse caso, ele falou que era por extrema necessidade, que tinha inexigibilidade de conduta diversa, porque ele estava passando, sei lá, situações muito difíceis e ele precisava ir para lá. E basicamente é isso, se alguém quiser complementar. Ó, se ninguém quiser complementar, eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes. Como é que ele conseguiu, então, falsificar? Ele foi na casa de um amigo, né? Ele falou que subtraiu, sem o amigo perceber, a carteira de identidade dele, do amigo. Aí ele trocou a foto, colocou a foto, né, o acusado colocou a foto dele na identidade do amigo. Aí ele se transformou no amigo. Aí o que ele fez? Ele foi no cartório de registro civil, com a carteira de identidade falsa. Ele chegou, né, falou aqui, ó, me dá minha certidão de casamento, me dá minha certidão de certidão de casamento. Obteve a segunda via da certidão de casamento, em nome do amigo. Depois ele foi no cartório eleitoral, pediu uma certidão eleitoral, em nome do amigo, né, e ele carregando. Aí ele foi à Polícia Federal. Lá na Polícia Federal ele apresentou a identidade falsa, né, com a foto dele na carteira do amigo, a certidão de casamento do amigo, como se fosse dele, a certidão eleitoral, como se fosse dele. A Polícia Federal não percebeu a irregularidade, ela emitiu um passaporte e aí a fraude estava bem consumada. Qual foi a coisa? O documento era legítimo, né, da Polícia Federal, o passaporte verdadeiro, tal, feito lá pela Polícia Federal, porém, continha informação falsa. Estava lá a foto dele, do acusado, com o nome do amigo. Aí, com o passaporte que ele fez, ele foi lá na Embaixada Americana para poder obter um visto. Ele queria mudar para os Estados Unidos. E aí a Embaixada Americana que percebeu, falou aqui, ó, os dados que constam aqui no nosso banco de dados não estão batendo com essa pessoa, não. A foto é diferente, tudo e tal. Eu até falei, fiquei impressionado. Falei, olha, tá vendo? Foram os americanos aqui no Brasil que conseguiram perceber
essa divergência. E aí ele foi processado criminalmente. Aí eu pergunto para vocês, quantos crimes que ele cometeu? Foi um crime só de falsificação? Vários crimes de falsificação? Ele foi condenado, isso, gente, é um caso real, né? Ele foi condenado por falsidade ideológica, né? Foi o artigo 298, se eu não me engano. Não, é o 299. Foi falsidade ideológica? Foi, que ele inseriu isso, questão do passaporte. O Marcos está falando aqui, o 298, né? O 298 é a falsificação do documento público. O 297 é a falsificação do documento público, o 298 é falsificação de documento particular, e o 299 é falsidade ideológica. Nós vamos falar a diferença de cada um desses. O Lucas está... tá bom, beleza, Marcos, 299, isso. Acho que um crime contra o amigo, um contra a administração brasileira e um contra os Estados Unidos. Lucas, eu acho que esse aí ele caprichou. Vamos ver, qual foi a situação dele. Então, ele foi condenado a uma pena de 1 ano e 8 meses, 30 dias multa, pela falsidade ideológica. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público recorreu e falou, não, ele também tem que ser condenado pelo 297, que é a falsificação de documento público. Além disso, a pena tem que ser aumentada, porque ele já tinha inquéritos policiais contra ele, maus antecedentes. E outra coisa, o juiz reduziu a pena, falou que ele confessou o crime, mas não precisava ter confessado, não, já tinha muitas provas demonstrando que ele foi preso em flagrante lá, tentando passar o documento, percebeu-se claramente que a foto era dele, com o nome de outro, tal, não precisava da confissão dele para a prova do crime. Por outro lado, como defesa, o que ele arguiu? Ele solicitou, falou assim, isso aqui não podia se exigir de mim uma outra conduta. Eu estava passando uma necessidade danada, queria melhorar, dar uma condição melhor de vida para os meus filhos, então eu tentei ir para os Estados Unidos para poder lá ganhar em dólar, ter um emprego e poder sustentar minha família, né? E também ele pediu aí, né, a redução da pena e a gratuidade da justiça. O Lucas falou, ele cometeu várias infrações, né? Falou, um contra um amigo, um contra a administração brasileira, outro contra os Estados Unidos, tal. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui, vamos no documento, em falsidade documental. O que é um documento, pessoal? Isso aqui é um conceito, né, doutrinário, até mesmo no dicionário você vai fazer, documento normalmente é o quê? É algo que foi escrito. Às vezes até tem uma declaração, você presta uma declaração e reduz a termo, ou seja, transforma num documento. Sim, né? É uma declaração, mas ela se tornou um documento. Então, assim, né, o documento tem uma função de servir de prova, basicamente, né? E prova de fatos, né? A importância dele é justamente essa, é uma coisa juridicamente relevante. E aí nós temos uma divisão de documento público e de documento particular. O que vai distinguir um do outro? É a intervenção de uma autoridade, de um servidor público. Se por acaso, ao confeccionar o documento, teve à mão a intervenção de uma autoridade, um servidor público, é um documento público. Se não teve, é um documento particular. Então, por exemplo, uma carteira de identidade, ela é feita, né, por servidores públicos, é um documento do Estado, ele que emite isso. Então é um documento público. Um contrato de locação feito entre duas partes. Não tem nenhuma intervenção do funcionário público. Então, é um documento particular. Uma declaração da UFMG, do colegiado de graduação, tal, vai ser um documento público. Não, mas é uma declaração de uma universidade, aí tem é uma declaração de uma escola, tal, aí já é um documento particular, né? Então, assim, nós temos essa variação. Eventualmente, a lei trata de maneira diferente. Por exemplo, o Código Penal, para alguns tipos de documentos, pela gravidade assim que a falsificação vai gerar, ele considera que é público, muito embora seja um documento privado. Então, por exemplo, um testamento particular. Eu não sei se acho que vocês ainda não tiveram sucessão, né?
Um testamento particular é um documento que você pode fazer em casa, né, estabelecendo aí quem serão seus herdeiros, como é que os bens vão ser distribuídos. Não tem intervenção de um oficial, de um servidor público. Então, é um documento particular. Mas é um documento muito importante, né? É uma última declaração de vontade. Ele pode revogar um testamento público feito num cartório, se ele for posterior. Então, assim, ele gera muitos efeitos. Então, a lei fala, ó, para os efeitos penais, o testamento particular é considerado documento público. Ou seja, o documento público ele vai ter uma punição, caso seja falsificado, mais grave do que o documento particular. Mas, em regra, essa que é a distinção básica, né? Ou tem intervenção de um funcionário público, ou não tem intervenção. É isso que distingue o documento público do particular. E aí nós temos, assim, os crimes mais frequentes e comuns relacionados a isso. Falsificação de documento público, documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso. O que vai acontecer, pessoal? A falsificação do documento público e do documento particular, existe uma alteração material, sabe? O documento ele é alterado. Então, por exemplo, tem lá a foto minha no passaporte, eu tiro a foto e colo uma outra foto. Eu modifiquei o aspecto externo do documento. Isso vai ser uma falsificação material, que eles chamam. Então, pode ser no documento público ou no documento particular. A falsidade ideológica, ela não tem uma alteração material do documento. É como no caso aí do passaporte. Ele levou documentos materialmente falsos lá, a carteira de identidade do amigo para a Polícia Federal. A Polícia Federal emitiu um documento perfeito, legítimo, feito por eles, como é de competência deles, porém, com informações contraditórias, informações falsas. Houve apenas a mudança da ideia que o documento contém, não no aspecto externo dele. Então, é uma falsidade ideológica. E aí nós temos uma figura que é meio preguiçosa aqui, que é o uso de documento falso. Se por acaso alguém, né, está usando um documento público, particular ou falso, ideologicamente falso, ele responde pelas mesmas penas aplicadas para cada um. Então, na realidade, é o seguinte, o crime do 297, 298 e 299 pune-se aquele que fabrica o documento. O 304 pune-se aquele que está usando o documento. Então, muitas vezes a polícia ela não sabe quem fabricou um documento. Foi apreendida, por exemplo, uma carteira falsa. Mas de onde que veio essa carteira falsa de identidade, não sei o quê, tal, tal? Não, mas o fulano estava usando. Ó, eu não sei se foi ele que fabricou o documento, mas ele estava usando um documento falso. Então, ele vai responder pelo 304. É mais fácil. Eu não preciso ficar investigando a origem da falsificação. Não pode haver se a gente punir pelos dois, até poderia, né? Tipo assim, ó, está comprovado que ele falsificou a carteira de identidade e que ele está usando posteriormente. Vai ser aquela questão da progressão delitiva, pessoal, né? Ele falsificou o documento e usou. A falsificação foi um meio necessário para o uso? Foi. Então, ele vai responder pelo uso. Tá bom? Então, assim, gente, um detalhe que eu preciso mencionar, e às vezes gera uma certa confusão, é isso. No documento público e particular, há uma alteração externa do documento. Muda o aspecto material e, obviamente, muda a ideia, né, pessoal? A intenção é mudar a ideia. Veja a carteira de identidade. Eu tirei uma foto, coloquei outra, é justamente para mudar a ideia. Eu estou querendo me passar por uma outra pessoa. Então, eu mudei materialmente o documento e mudei a ideia dele. Já na falsidade ideológica, só se muda a ideia. O documento, a princípio, é legítimo. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tudo certo, Está professor. perfeito. Tá. Obrigada. Então tá. Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, né, que a gente está analisando, vamos voltar aqui. Olha só a conduta que o rapaz fez. Ele foi na casa do amigo, subtraiu um documento. É a carteira de identidade. É o documento público ou o documento particular? Quero que vocês vão respondendo aí esse ping-pong aí rapidinho. Então, a identidade é público ou particular? Público. Público, exatamente. Então, o que ele fez? Ele tirou a foto da carteira do amigo e colocou a foto dele. Isso é uma falsidade de documento público ou falsidade ideológica?
Eu acho que é falsidade ideológica. Não, mudou a ideia, exatamente, mas também mudou o documento. Ele alterou Sim. a Sim. confecção. Você está falando entre o 297 e o 299, né? Não entre o material ideal. Tá. Isso. Então, aí o que acontece? Sempre vai ter isso, pessoal. Quando você muda o documento externamente, você vai mudar a ideia dele. Lembre-se que a falsidade ideológica é só para aquelas situações em que não muda o documento externamente. Então, ao tirar a foto do amigo e colocar a dele, ele alterou o documento e alterou a ideia dele também. Quando altera as duas coisas, vai ser ou documento público ou falsificação do documento particular. E aí, no caso, em sendo um documento público, esse foi o primeiro crime que ele cometeu. Ele falsificou uma carteira de identidade, falsificação do documento público, pena de 2 a 6 anos. O que ele fez em seguida? Ele pegou o documento público falsificado, usou esse documento para quê? Para pegar uma certidão de casamento no cartório. Ele se fez passar pelo amigo usando um documento falso. Ele responderia o quê? Pelo artigo 304, pena 2 a 6 anos, uso do documento público falso. Depois ele foi no cartório eleitoral, fez a mesma estratégia, usou o documento falso, a carteira de identidade, conseguiu obter a certidão, e aí ele vai novamente praticar o crime do 297, né, o crime do 304 com a pena do 297, 2 a 6 anos. Novamente, ele foi lá na Polícia Federal, usou o documento público, apresentou lá, fez uso, né, para convencer os policiais de que ele era aquela pessoa ali, e solicitou o passaporte. O que acontece aí? Ele fez o uso do documento público e conseguiu obter um documento ideologicamente falso. Materialmente, o documento está perfeito, não tem uma rasura, não tem uma alteração, nada. Mas a ideia dele é totalmente falsa. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá na Embaixada dos Estados Unidos, usando esse documento ideologicamente falso, usando o documento público, a carteira de identidade falsa, para solicitar um passaporte. Então, ele fez 2 usos de documentos falsos nesse momento, a carteira de identidade falsa e o passaporte ideologicamente falso. Deveria responder por uma pena de 2 a 6 anos, uma outra pena de 1 a 5 anos. A falsidade ideológica, pessoal, a pena varia pelo tipo de documento. Né? Se o documento que ele falsificou é público, a pena é maior. Se o documento que ele falsificou é particular, a pena vai ser menor. Aí chegou lá na embaixada, ele não conseguiu obter o passaporte. Então, vejam, pessoal, ele praticou muitas infrações. Só que, né, nessa progressão delitiva, o que acontece? Ele foi condenado apenas pelo 299. O que foi o 299? A obtenção do passaporte ideologicamente falso. Eu, na realidade, acho que até o mais correto aqui seria, talvez, o artigo 304. Ele utilizou o passaporte ideologicamente falso lá na Embaixada dos Estados Unidos. Foi o último ato que ele fez. Então, ele deveria responder pelo 304 com a pena do 299. Mas, de qualquer maneira, às vezes tem algum detalhe lá no processo que eu não estou sabendo. De qualquer maneira, o que prevaleceu foi o último crime praticado, a falsidade ideológica. É o caso de colocar as outras condenações, as outras acusações, pessoal, como o Ministério Público está pedindo, pela falsidade de documento público, uso de documento público e tal, ou está de bom tamanho essa falsidade ideológica? O Ministério Público chegou e falou assim, a falsidade que ele fez não se esgota no crime que é cometido. Ele pode pegar, por exemplo, podia pegar a identidade e usar para outras finalidades, tal, então tinha que punir também pela falsificação da identidade. Faz sentido isso? Diga. Professor, eu acho que só se o Ministério Público provar que ele usou para outras finalidades, né? Porque a princípio parece que estava usando só para conseguir o passaporte mesmo. Pedro, você foi no ponto exato. Precisa disso. Se o Ministério Público... Realmente, é porque tem uma orientação jurisprudencial que fala o seguinte, se a potencialidade lesiva da falsificação não se esgota
né, naquele crime, ele pode ser punido, então, pela falsidade do documento público. O porém é o seguinte, tem que provar, né? Falar que assim, não, ele poderia utilizar a identidade para... Não sei, poderia, mas ele utilizou? Tem prova disso? Se não houver prova, se a única prova do processo foi demonstrando de que ele utilizou a identidade para obter o passaporte, para obter o visto e tal, então a potencialidade lesiva do documento público falso esgotou aqui nesse caso. Então, assim, eu acho que está até correto mesmo de considerar que ele praticou, né, só o crime final. Todos os outros foram absorvidos. Mas aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Ele abusou, né? O tanto de falsificação de coisa errada que ele fez. Eu, por exemplo, eu não condenaria uma pena mínima pela falsidade ideológica. Vejam vocês, acho que não tem muito sentido. Olha só, ele falsificou a carteira de identidade, pena de 2 a 6 anos. Ele foi condenado pela falsidade ideológica, pena de 1 a 5 anos. Só o crime que ele praticou antes, a pena mínima é superior à pena que foi imposta para ele. Será que tem sentido isso? Então, se ele tivesse só praticado falsificado o RG, ele pegava 2 a 6 anos. É a pena mínima, pegava 2 anos, no mínimo. E ele começou depois uma sucessão de atos ilícitos. E aí ele pega uma pena de 1 ano e 8 meses? Qual que é a lógica disso? Eu consideraria que a pena mínima, assim, né, assim, eu fundamentaria a pena base, teria que ser 2 anos. Ele falsificou o RG, ele usou o documento falso público várias vezes, ele usou na Polícia Federal, usou no cartório de registro, usou no cartório eleitoral, ele depois obteve a falsidade ideológica, usou lá na embaixada. Então, assim, foram sucessão de atos ilícitos que ele praticou, né? Então, assim, por uma questão de proporcionalidade, né? Imagine uma pessoa, isso acontece, eu tenho 16 anos, vou falsificar no RG, colocar lá que eu tenho 18 para entrar no local que só permite maiores. Pratiquei uma pena cuja pena mínima vai ser 2 anos. Então, é um crime que prevê esse tipo de sanção. Agora, eu falsifiquei o RG, utilizei o RG 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, consegui obter um outro documento ideologicamente falso, usei o RG de novo, usei tal, e aí a pena vai ser menor do que 2 anos, não tem sentido. Então, acho que na pena base a gente tem que justificar para poder elevar isso um pouquinho mais. Outra situação, pessoal, não, mais para frente? Não, já chego lá. O Ministério Público pediu para aumentar a pena por maus antecedentes. O que vocês acham? Ele tinha um inquérito que ele estava respondendo. Dá para aumentar a pena? Não deve ser boa bisca, né? Já está respondendo um inquérito. O que vocês acham? Bruno disse que não. E realmente essa é a orientação, né, pessoal? Inquéritos em andamento, ações penais em curso que ainda não resultou em condenação, ações em grau recursal que não transitaram em julgado, nada disso tem valor para maus antecedentes. Maus antecedentes vai ser o quê? Aquela coisa tem que ter uma coisa definitiva, uma condenação transitada em julgado que não gere reincidência, né? Porque também os maus antecedentes e a reincidência são muito próximos. Então, no Brasil, hoje é muito difícil reconhecer maus antecedentes. Assim, é lógico que tem, né? Tem gente que tem uma vida delinquencial, né? Comete um crime atrás do outro. Aí não fica difícil que se reconheça aí uma condenação transitada em julgado que não gerou reincidência. Mas o Supremo, às vezes, ele estava discutindo isso. E a situação era o seguinte, era lá no Rio de Janeiro, o réu ele pertencia a uma milícia, eu acho que ele tinha 42 procedimentos contra ele. Tinha acho que uns 18 inquéritos policiais, 20 ações penais, não sei quantas ações em grau recursal, tal, mas nenhuma condenação. E aí eles estavam lá discutindo se esses 42 procedimentos caracterizariam maus antecedentes. Assim, a princípio deveria caracterizar, né? Imagina uma pessoa que responda a tanta, mas depois de muita discussão lá, eles falaram, não vai caracterizar não, precisa ter uma coisa mais definitiva. O inquérito pode ser arquivado, a ação penal pode gerar uma absolvição,
Então, eu vou falar que é um mau antecedente aqui, e depois vira uma absolvição, e aí? E a presunção de inocência? E aí, depois, o Supremo ele foi mais longe. A gente fala que maus antecedentes, às vezes, são aqueles casos, né? Tipo assim, em 5 anos, né, se descaracteriza a reincidência, né, se passar mais de 5 anos. Então, tipo assim, as condenações definitivas, né, que já passou mais de 5 anos do cumprimento da pena, que não caracterizam a reincidência, pode ser maus antecedentes. Aí o Supremo, numa determinada época, chegou e falou assim, não, nada disso. Se não caracteriza a reincidência, que é mais grave, muito menos vai caracterizar o menos grave, que é os maus antecedentes. Só que aí depois o Supremo voltou atrás e hoje em dia prevalece isso. Aquelas condenações transitadas em julgado, que não caracteriza a reincidência, porque tem mais de 5 anos, né, do cumprimento da pena, elas podem ser consideradas maus antecedentes. O Lucas está aqui. Se não tem condenação, realmente não tem a base para isso. Eu me lembro uma vez, eu era até assessor no Tribunal de Justiça, foi feito um voto lá que considerou um processo em andamento como maus antecedentes e aumentou a pena. Aí, logo depois, o advogado apresentou embargos de declaração, né? Falou, não, peraí, aqui, ó, ele foi absolvido. Então, assim, vocês consideraram naquela época que tinha um processo em curso, mas é que o processo provou que ele é inocente. Então, realmente, assim, é um risco você considerar maus antecedentes como né, uma coisa muito fluida, né, sem ainda uma definição mais precisa. E aí, gente, é um problema da justiça brasileira, né? Ela é muito morosa. Então, aí a nossa justiça permite que uma pessoa tenha 40 processos contra ele e não tenha nenhuma condenação transitada em julgado. Permite, por exemplo, que o Renan Calheiros lá tenha 10 processos contra ele e nunca foi condenado a nada, né? Então, assim, temos que melhorar. Não é, talvez, mudando o conceito de maus antecedentes, mas tornando a nossa justiça mais eficiente. E a confissão espontânea, pessoal, ela tem que ser desconsiderada? Tinha muita prova no processo. Ele confessou realmente a prática do crime, mas realmente não era necessário. Aplica a diminuição da confissão? Eu digo o seguinte, a confissão só é importante se ela é elucidativa? Ou o simples fato de confessar já dá o direito de reduzir a pena pela atenuante? O que vocês me dizem? Na minha visão, ela tem que ser elucidativa, porque senão perde o próprio sentido, né, da confissão. O que os tribunais têm decidido, né, o Supremo, inclusive, Bruno, é o seguinte, a confissão, isso, tem que ser elucidativa. A confissão, ela tem que ser utilizada pelo juiz para fazer a sentença. Se ela for utilizada, o réu tem que se beneficiar daquilo. Então, por exemplo, o juiz chega e fala assim, tem 10 testemunhas que falam que ele cometeu o crime, tem gravação em vídeo que mostra isso, tem não sei o que, tal. Aí o réu, no final das contas, confessou a prática do crime, pronto. Se ele falou que o réu confessou e utilizou isso na fundamentação, tem que reduzir pela atenuante da confissão. Agora... Em 1/6, né, professor? Não, aí vai depender, porque é uma atenuante, né? A atenuante, ela não tem um limite definido. Então, assim, 1/6 costuma ser uma boa medida, né? Está lá uma pena, né, sei lá, 2 anos, aí você fixou a pena em 2 anos e meio, você reduz aí 4 meses, 6 meses, né? Uhum. É por aí, 1/6 é um valor que eu costumo utilizar. Sim, mas aí a confissão tem que ser usada pelo juiz para fundamentar a decisão. Isso foi o que o Supremo decidiu. Exatamente, isso foi o que o Supremo decidiu. Eu fico pensando agora, eu não vi nenhum caso assim, o juiz não utilizou a confissão. Tem direito de reduzir? Não. Né? Que eu falo assim, o Supremo falou o seguinte, se o juiz utilizar a confissão, ele é obrigado a reduzir a pena. Só que o Supremo não concluiu o contrário. Agora, se ele não utilizou, não vai reduzir a pena, não sei, né? Mas, a princípio, eu acho que não deveria. Né? Eu também concordo que não. Foi desinfluente, né, no caso. A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, o que vocês acham? Ele estava passando aí necessidade, precisou sustentar a família, ele estava tentando uma vida melhor nos Estados Unidos, por isso que ele cometeu o crime. Ela se aplica?
Não se poderia exigir dele outra conduta? Eu acho que poderíamos exigir outra conduta e mais razoável do que uma imigração ilegal, né? Quem sabe uma imigração para outra cidade brasileira, quiçá. Pessoal, acaba assim, quando eu fico vendo, quando o advogado não tem muito argumento, às vezes ele entra com isso aqui, ó, inexigibilidade de conduta diversa. Sim. Ele fala que... E no caso, a inexigibilidade de conduta diversa, ela excluiria a culpabilidade, não? Isso, exatamente. Ô, pessoal, um caso que eu lembro de inexigibilidade de conduta diversa, eu não sei se eu já contei aqui, mas assim, foi de um homicídio, e o júri absolveu. O que aconteceu? Um rapaz foi preso, colocaram ele lá na cela, uma cela cheia de gente, tinha um cara, um grandão lá na cela, já chegou lá, já metendo o cacete nele, batendo. Falou que, ó, daqui a pouco eu te mato. O cara ficou apavorado. Ele falou, gente, nossa, eu não vou nem dormir. Se eu dormir aqui, ele vai me enforcar, vai fazer alguma coisa, tal, e aquela coisa, tal. Ele ficou assim, ele esperou, na verdade, o grandão dormir. Quando o grandão dormiu, ele foi lá e matou o grandão. Aí ele foi denunciado por homicídio. E aí chegou para assim, ó, a conduta é atípica? Não, não é atípica. Ele matou alguém. A conduta é lícita, ou seja, tem alguma causa de excludente, de ilicitude? A princípio, não. Legítima defesa, o grandão estava dormindo, não tinha uma agressão contra ele. Estado de necessidade, tem que ter um perigo atual ou iminente, não tinha um perigo atual ou iminente, ele estava dormindo. Exercício regular de direito, né, ninguém tem o direito de matar, né, tirando o James Bond lá, que tem direito de matar, tal, mas ninguém tem. E lembrem vocês, pessoal, policial que está lá, por exemplo, perseguindo alguém e mata, tal, ele nunca vai agir em exercício regular de direito. Fala assim, não, ele estava fazendo uma operação policial, por isso que ele matou, estava no exercício das funções, no estrito cumprimento de um dever legal, nunca. Isso é legítima defesa, sempre. E aí o que acontece? Não tem nenhuma causa de excludente. Tem alguma causa de exclusão da culpabilidade? Coação moral irresistível? Não. Obediência à ordem hierárquica? Não. Aí eles vieram, ó, inexigibilidade de conduta diversa. Dele não se poderia exigir outra conduta. Ou ele matava, ou ele morreria. É isso que sobrou a opção para ele. E o júri absolveu. Eu até concordo, eu falo, realmente, na situação que estava lá, e tudo comprovado no processo, ele apanhou mesmo, fez lá exame e tal, o cara falou que ia ameaçar, tinha os outros presos, né, assim, houve prova disso, de que isso ia acontecer, que ele ameaçou de morte. Tal. Então, assim, mas são casos muito específicos, né, não dá para virar uma coisa tão geral, generalizada assim. Porque senão o que vai acontecer? Todo crime contra o patrimônio, a gente vai com a inexigibilidade de conduta diversa. Falar, não, ele não podia exigir outra coisa, ele estava roubando para sobreviver, a vida não está fácil, né? Então, não seria, acho que, bem por aí. Pessoal, essa aqui, redução, eu não estou conseguindo ler, está tampando, gente. O que está escrito aqui na parte final do slide? Redução da pena e gratuidade da justiça. Tá, ele pediu a redução da pena, né, que foi fixada em 1 ano e 8 meses, mas, assim, eu confesso que acho que ele está no lucro, né, eu né, não sei se eu estou sendo muito malvado, mas eu colocaria uma pena mínima para ele de 2 anos. 2 anos. Que é equivalente à falsificação de documento público que ele praticou, e foi uma primeira de uma série de infrações cometidas, né, então, eu acho que eu não aceitaria, não. E a justiça gratuita, gente, um detalhe, né? A gente vê muito, né, essa questão de justiça gratuita no processo civil. A pessoa é pobre, não tem condições de arcar com as custas do processo e pagar honorários de sucumbência. Isso também vale para o processo penal. Acaba que no processo penal, o que acontece? Não se paga custas nenhuma, mas no final, se o réu for condenado, ele vai ter que pagar as custas do processo. Essas custas do processo normalmente são baixas, não é um valor assim muito expressivo. Mas aqui também você pode pedir a justiça gratuita. Eu já tive muitos casos lá e os advogados às vezes não sabem disso. Chega lá na audiência admonitória. O que é uma audiência admonitória? O réu foi condenado, transitou em julgado a condenação. Aí eu chego e falo assim, olha, a sentença determinou a substituição por uma prestação de serviço à comunidade. Eu marco uma nova audiência,
o réu comparece com o advogado, eu falo, ó, agora vamos ver os termos de cumprimento dessa pena. Onde que o senhor vai trabalhar? Quantas horas por dia que o senhor consegue trabalhar? E não sei o que e tal. Ó, tem as custas processuais, o senhor tem que pagar. Tem a multa, o senhor vai ter que pagar. Você quer parcelar a multa? Vamos parcelar a multa, então. Então, assim, você ajeita a execução da pena. E muitas vezes tem lá custas sendo cobradas do réu, o advogado podia chegar e falar assim, ô, doutor, ele é pobre. Normalmente são réus pobres. Ele não tem condição de pagar, mas o advogado às vezes não sabe disso. Eu mesmo falo, ô, doutor, o senhor não vai pedir a justiça gratuita para o seu cliente, não? Ah, não, vou sim, eu ia pedir mesmo. Então, pronto, então tá deferido, não precisa pagar essas custas processuais. Então, assim, ele, a princípio, se comprovar que não tem muitos recursos financeiros, ele tem direito à justiça gratuita. Ou seja, o condenado, né, que deve pagar isso, ele pode se isentar em razão da pobreza dele. Ok? Pessoal, deu para captar, então, essa questão, a diferença de falsidade, né, ideológica, documento público, documento particular. A diferença básica é essa, gente. Falsificar um documento público ou particular envolve alterar a forma do documento, né? Você vai rasurar alguma coisa, você vai substituir uma palavra por outra, você vai mudar uma fotografia, você vai cortar um pedaço dele, colar outro por cima. É alteração material. E você fazendo isso, gente, por consequência lógica, muda a ideia do documento. Então, no documento público e documento particular falsificado, altera-se tanto a materialidade quanto a ideia contida no documento. Agora, na falsidade ideológica, não. Exemplo de falsidade ideológica são esses aqui também. Aqui, ó. Você consegue enganar lá a Polícia Civil, na Secretaria de Segurança Pública, que emite identidade falsa. Eles emitem uma identidade assim, com papel moeda, legítimo, tudo, com a sua foto. É a mesma coisa aqui, ó. Esse nome aqui, ó, não pertence a essa pessoa. É um passaporte aqui, ó, verdadeiro, canadense, tudo. Tem aqui todos os elementos de segurança. Foi o governo canadense que fez, mas ele foi enganado. Colocaram a foto aqui de uma outra pessoa. Então, assim, tem alguma alteração no documento materialmente? Não. Ele não foi colado, não foi cortado, rasurado, nada. Mas a ideia que ele contém é falsa. Então, vai ser o 299. Se por acaso era um documento verdadeiro, eles tiraram a foto em casa, colou uma outra foto por cima, se tornou uma falsificação de um documento público. Mudou a materialidade do documento e mudou a ideia nele contida. Tá bom? Pessoal, se não tiver dúvidas, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. No caso que você citou de exemplo, assim, suponhamos que tenha dois irmãos que são muito parecidos, um já é maior de idade e o outro não. E aí ele pede emprestado a identidade do irmão e usa essa identidade sem alterar o documento e se passa pelo irmão para ingressar numa festa de maiores de 18. Assim, no caso, ele é imputável, mas esse irmão que emprestou o documento, por ter concorrido, ele pode ser acusado, por mais que não tenha sido ele? Pode. Porque o que vai acontecer? Todo aquele que concorre para a prática de um crime responde na medida de sua culpabilidade. Aí o que aconteceu? O que vai acontecer? Esse crime provavelmente vai ser aquele que o Pedro falou, o artigo 307, falsa identidade. Alguém se atribuiu, né, identidade falsa, tal, fazendo-se passar por outro. E, no caso, não tem nenhum crime mais grave, ele não obteve nenhuma vantagem, não teve mais nada, né? O crime se esgotou ali. Aí o que vai acontecer? O irmão ele vai responder por um ato infracional, né? O que é o ato infracional? É uma conduta que é similar a um crime previsto no Código Penal, lá na vara da infância e da juventude. E o irmão, se realmente ele cedeu lá, de maneira consciente, sabendo que ele ia utilizar indevidamente tudo, ele responde como um cúmplice, né? Um partícipe num crime de falsidade ideológica. Né? Então, assim, aí ele vai, perdão, de falsa identidade. Ele responderá a um processo penal separadamente. Entendi, professor. Obrigada. Porque, assim, os processos, eles têm que tramitar separadamente. É a mesma coisa, pessoal, a associação criminosa. A associação criminosa pode ter menores envolvidos, né? O número são 3, pelo menos 3. Pode ter 2 adultos e um menor. Formou uma associação criminosa. Né? Lá não fala 2 maiores de idade, não. 2 pessoas, 3 ou mais pessoas. Então, o que vai acontecer? Os 2 agentes respondem pela forma associação criminosa na justiça comum, criminal,
e o menor vai lá para a vara da infância e da juventude. Processos tramitam separadamente, porque a competência é absoluta, né? Ela é separada, não tem como unificar essa questão. Tá bom? Pessoal, se não houver mais dúvidas, agradeço a atenção, né? Desejo um bom fim de semana e... diga lá, Lucas. É que eu estava aqui pensando nessa questão da confissão, do porquê que ela não teria os seus efeitos se não usada pelo juiz. Isso não é uma interpretação muito restritiva de... Sim. Então, e por ser isso, sei lá, não ofende os nossos princípios maiores? Ô, Lucas, essa que é a questão, né, gente? Porque, assim, sempre que tem uma interpretação talvez prejudicial ao réu, a gente acha que está violando algum direito dele, né? Eu vejo, assim, o direito penal no Brasil é muito binário. Binário, assim, no seguinte sentido. Aqui, ó. Vai prejudicar o réu? Não vale nada. Vai beneficiar o réu? Vale tudo. E eu acho que, às vezes, não é bem assim. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me lembro de um processo, né, que foi julgado lá no Tribunal de Justiça, era uma coisa horrorosa, né? Foi o pai que matou o filho porque não queria pagar a pensão alimentícia. Assim, se a gente explicar melhor, talvez seja mais compreensível. Ele, né, houve um relacionamento sexual com a mulher, ele não tinha muito contato com ela, ela engravidou, aí ela foi, não tinha convivência nenhuma, ela começou a cobrar pensão, então logo o filho nasceu. Ele achou que a forma dele se ver livre disso foi matar a criança, e matou. E aí ele foi acusado, né, de homicídio, e aí tinha lá agravante de ser pai e agravante de ser crime cometido contra a criança. O que o Código Penal, o processo penal fala? Aqui, ó, a prova do estado das pessoas, né, tipo assim, se é casado, se é pai, filho, tal, o estado civil, é comprovado por certidões, tem que ser um documento oficial. E aí não foi juntada a certidão, né, para mostrar a idade da criança, para mostrar se ele era realmente filho dele e tal, e aí não se aplicou as agravantes. Mas eu fiquei pensando, eu falei aqui, ó, mas veja bem, tudo bem que não haja uma certidão, né, não se aplique um agravante que ele é pai porque não tem prova, né, não tem a certidão, ok, precisa, não basta simplesmente falar, você é pai e pronto. Né? Então, assim, não poderia prejudicar o réu nesse sentido. Né? A lei fala, tem que ter um documento oficial, não tinha esse documento. E a gente presumir realmente que ele era pai, sem outra prova, é difícil, iria prejudicá-lo. Mas também eu achei um argumento muito estranho falar o seguinte, ó, também não tem prova da idade da criança. Criança, para o Brasil, tem que ser até 12 anos de idade. E como não tinha aqui a certidão de nascimento da criança que foi morta, não, mas era um bebê, gente. Tinha lá a foto dele no processo, um bebê de colo praticamente. Precisa de um documento oficial para provar que ele tem menos de 12 anos, que ele é criança? Eu acho assim, os sentidos mostram isso. Mas a lei exige um documento. Então, se a gente adotar essa concepção de que, ó, tudo contra o réu não pode e tudo a favor do réu pode, a gente vai chegar, talvez, em algumas situações meio sem explicação lógica. Eu aplicaria agravante de um crime cometido contra uma criança, mas talvez não aplicasse um crime cometido contra o filho, porque realmente não tinha prova da filiação, né? Embora tivesse dito que o motivo foi esse, ó, ele matou para não pagar a pensão. Então, Lucas, não sei, fui muito longo, né? Mas eu acho assim, depende muito das circunstâncias. Eu acho que às vezes pode ter uma interpretação mais dilatada, mais restritiva. Aquilo que eu já trouxe também no direito de família, nos crimes contra a família. A lei fala em cônjuge. Eu não posso considerar o companheiro? Eu acho que em determinadas situações eu consideraria companheiro, sabe? Eu não seria tão literal, né? Não, tipo assim, equiparando a bigamia com a união estável, né? Mas falando, ó, tem uma agravante, e a relação de confiança do companheiro e do cônjuge, não é mesmo? Não é isso que justifica a existência da agravante? Então, nesse caso, eu não sei se está tão errado. Fala assim, ó, a confissão foi utilizada para fundamentar a sentença. É natural que seja reduzida a pena. Por que a confissão talvez reduza a pena? Acho que a gente tem que perguntar isso. Ela reduz a pena porque, de certa maneira, o réu está contribuindo para que as coisas fluam mais rapidamente, né? Se o réu confessa, talvez você não precise ficar investigando tanto assim, né? Mas se a confissão não teve nenhuma relevância para esclarecer os fatos, o juiz nem mencionou na sentença, será que ele precisa dessa redução?
Eu falo assim, ó, não tem resposta certa mesmo, sabe? É argumentação aí para ver caso a caso. Ok? Pessoal, então obrigado, né? Bom fim de semana para vocês. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Tchau, professor. Eu que agradeço, Obrigada. professor. Bom final de semana. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tá bom.